Direito Processual Penal, da prisão e da liberdade provisória, parte 6, liberdade provisória. Hello, my friends, concurseiros brutos, não tão violentos, vamos dar continuidade ao nosso processo penal com a parte de prisão, liberdade provisória. Vamos finalizar agora esse assunto após muito estudado. Muito bem. E o encerramento se dá aqui no capítulo 6 da liberdade provisória com ou sem fiança. Então, meu amigo, eu já falei em encontros anteriores, meu amigo, minha amiga, já falei em encontros anteriores que fiança é um tipo de medida cautelar. Quando que se concede fiança? Autoridade policial. Infrações penais com pena máxima até 4 anos. Quando que a autoridade judiciária considera fiança? Infração penal com pena máxima superior a 4 anos. Quais são os crimes inafiançáveis? Eu vou ter que desenhar. Segura essa manga. Mandacaru do crime. Leru, 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 leru. Leru, 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 leru. Isso é um chachado. É o mandacaru do crime. A base do mandacaru do crime é o artigo 5º da Constituição Federal de 88. É o tronco do mandacaru do crime. Mandacaru é um cactus, meu filho. E as flores do mandacaru são os incisos 42, 43 e 44 do artigo 5º da Constituição. Quais são os crimes do inciso 42? Preconceito racial é inafiançável. Quais os crimes do inciso 43? O inciso 43 são os crimes hediondos, considerados e equiparados aos hediondos. E o inciso 44 é o crime de formação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. A priori, esses são os únicos crimes inafiançáveis no Brasil. Todos os demais comportam fiança. Beleza! Toma! Então, com base nisso, vamos iniciar o nosso estudo. Artigo 3. Lembrando, hein? A fiança é um direito subjetivo do acusado. O acusado, se o crime é afiançável, a autoridade tem que arbitrar, salvo se presentes circunstâncias que impedem a sua concessão. Ok? Então vamos lá. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Quais são os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva? Está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, da instrução penal, assegurar a aplicação da lei penal quando há indícios de autoria, prova de materialidade e a inovação do pacote anticrime quando se considerar que o estado de liberdade do acusado possa prejudicar as apurações. Essas são as circunstâncias que autorizam a decretação. Então, se não tem o porquê de prender preventivamente, pode-se conceder, sim, liberdade provisória, com fiança ou sem fiança para os crimes inafiançáveis. Beleza? O juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 deste Código e observados os critérios constantes no artigo 282 deste Código. Gente, o 319 são aquelas medidas cautelares que nós já vimos no nosso último encontro. Proibição de contatar com pessoa, proibição de aproximação da pessoa, proibição de frequência de lugares, recolhimento domiciliar noturno, fim de semana, quando não estiver trabalhando, a própria uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico em juízo. Nós vimos lá quais são essas medidas cautelares. Agora, vamos lá. Inciso 1º, segundo revogado, né?
Então, lembrando a princípio, né, quais são aí, e o artigo 282. Artigo 282 são aqueles que avaliam os critérios subjetivos e objetivos para você decretar a medida cautelar. Lembrando que existe uma sequência conforme o crime, uma medida cautelar específica, conforme os antecedentes do sujeito ativo da conduta, do acusado, do investigado. Então a medida cautelar tem que ser dosada, aplicada conforme as circunstâncias do crime, conforme os antecedentes da pessoa, conforme a gravidade do crime. É isso! Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, até 4 anos, a autoridade policial arbitra a fiança, ok? Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Que demais casos? Crimes com pena máxima superior a 4 anos. Lembrando que os crimes que nós comentamos agora há pouco aqui, os crimes hediondos, considerados equiparados, o crime de preconceito racial e o crime de formação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito são crimes inafiançáveis. Mas, reiterando, o juiz pode conceder liberdade provisória sem fiança. Quando se concede a fiança ou a liberdade provisória sem fiança, é também comum o juiz aplicar cumulativamente nessas situações uma medida cautelar ao camarada que foi beneficiado. Ok? Artigo 323. Não será concedida fiança. Então são crimes inafiançáveis. Inciso 1º, nos crimes de racismo, preconceito racial, artigo 5º, inciso 42 da Constituição, primeira flor do mandacaru do crime. Inciso 2º, nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, crimes equiparados aos hediondos e nos definidos como crimes hediondos. Tá lá, Lei 8.072/90, crimes hediondos, lei. É a segunda flor do mandacaru do crime, inciso 43 do artigo 5º da Constituição, como nós havíamos explicitado. Inciso 3º, nos crimes cometidos por grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá lá, no artigo 5º, inciso 44 da Constituição, é a terceira flor do mandacaru do crime. Muito bom. Incisos 4º e 5º revogados. Artigo 324. Não será igualmente concedida a fiança quando, inciso 1º, aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido sem justo motivo qualquer das obrigações a que se refere os artigos 327 a 328 desse Código. Então nós vamos ver já quais são essas obrigações. Mas o fato de você quebrar a fiança não autoriza a concessão de nova, porque já provou que você é um mau caráter. Inciso 42. Prisão civil, pensão alimentícia, prisão militar, crimes militares não têm a possibilidade de fiança. Crime militar de motim, crime militar de deserção, crime militar de abandono de posto. Inciso 3º revogado. Inciso 4º, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Já falamos sobre isso. Artigo 325. Daqui para frente, valor de fiança não é que não cai em concurso, até cai, mas não é usual. Então eu acho que a relação custo-benefício de você memorizar esses valores aqui é muito dispendioso para pouca coisa, entendeu? Mas vamos lá. O valor da fiança será fixado pela autoridade que conceder nos seguintes limites. Só vou lhe dizer uma coisa. Quanto mais humilde a pessoa, menor tem que ser o valor. Quanto mais rica a pessoa, posses, maior tem que ser o valor. Porque senão, se você fixar um valor alto para uma pessoa miserável, você inviabiliza a pessoa a pagar a fiança. E se você fixar um valor mínimo para uma pessoa rica, para ela isso é insignificante, ela nem leva em consideração.
Inciso 1º, olha os valores, de 1 a 100 salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no grau máximo não for superior a 4 anos. Então, de 1 a 100 salários mínimos é o delegado de polícia. Inciso 2º, de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 4 anos. Aí é com o juiz. Beleza? Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser, inciso 1º, dispensada na forma do artigo 350 do Código. Gente, já se mostrou, né? A pessoa em condição de miserabilidade não se exige fiança. Inciso 2º, reduzida até o máximo de 2/3. Que beleza! Agora o terceiro, chupa essa manga, aumentada em até 1000 vezes. Toma, filho, que a fiança foi bruta. Beleza? Parágrafo 2º, incisos 1º, 2º e 3º, revogados. Muito bem. Artigo 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração. Sim, né? Quanto maior, quanto mais grave a infração, quanto maior dano gerou, maior vai ser a fixação do valor. As condições pessoais de fortuna, vida pregressa do acusado, circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. Vai demandar perícia, vai demandar diligência do oficial de justiça, a coisa vai ficar cara. Beleza? Artigo 327. A fiança tomada por termo, vai ser redigido um documento, obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal, que é o processo, e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como quebrada. Gente, mas que fique claro, né? Comparecer sem justo motivo. Porque, eventualmente, o réu pode estar sendo objeto, vítima de um caso fortuito, motivo de força maior. Está com Covid-19, está preso numa cama de hospital, está sendo vítima de um sequestro, não é verdade? Artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, quebrar fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias da residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. Então, essa é uma das circunstâncias que quebra a fiança. Quebrar a fiança significa perder o valor que você foi prestado em prol do Estado, da União, e perder o direito ao benefício de responder em liberdade. Artigo 329. Aqui é meramente atividade cartorária. Nos juízos criminais e delegacias de polícia, haverá um livro especial. Esses livros oficiais, capa dura, 200 folhas, pautado, folhas rubricadas com termo de abertura. Com termo de abertura e encerramento numerado e rubricado em todas as suas folhas pela autoridade, destinado especialmente aos termos de fiança. O que ofereceu, quando ofereceu, como ofereceu. E fiança, gente, foi-se o tempo que era só dinheiro. Hoje, tudo que tem valor econômico pode entrar a título de fiança. O termo será lavrado pelo escrivão, assinado pela autoridade e por quem prestar a fiança, e dele extrair-se-ão certidão para juntar-se aos autos. Certifico que nessa data foi prestada a fiança. Junte-se aos autos. Parágrafo único. O réu e quem prestar a fiança serão pelo escrivão notificados das obrigações e da sanção prevista nos artigos 327 e 328, o que constará dos autos. Não pode faltar em audiência, não pode se ausentar da residência por mais de 8 dias, mudar de endereço e comunicar ao juiz. Artigo 330. A fiança
que será sempre definitiva, esse é um termo que se utiliza, né? Consistirá em depósito de dinheiro, pedras preciosas, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual, municipal, ou em hipoteca escrita em primeiro lugar. Então, uma grande amplitude de bens que podem ser dados como fiança. Esses outros bens, tirando os valores nominais, né, fixos, numerários, têm que ser avaliados por perícia. Parágrafo 1º. A avaliação de imóvel de pedras, objetos ou metais preciosos será feita imediatamente por perito nomeado pela autoridade. Mas você vai ver que não só isso pode ser dado como fiança, outros bens. Parágrafo 2º. Quando a fiança consistir em caução de títulos da dívida pública, valor determinado pela sua cotação em bolsa, e sendo nominativos, exigir-se-á prova de que se achem livres de ônus, ou seja, estão desimpedidos, aptos a serem convertidos em valores. Artigo 331. O valor em que consistirá a fiança será recolhido à repartição arrecadadora federal e estadual ou entregue ao depositário público, né, se forem valores, bens, juntando-se aos autos os respectivos conhecimentos, que são documentos comprobatórios dessa transação. Parágrafo único. Nos lugares em que o depósito não se puder fazer de pronto, o valor será entregue ao escrivão ou pessoa abonada. Pessoa abonada é pessoa idônea, digna, a critério da autoridade, e dentro de 3 dias dar-se-á o valor o destino que lhe assina este artigo, o que tudo constará de termo da fiança. Então, na minha época, eu ouvia muito, o cara pagou uma fiança ali, o delegado embolsou. Não tem, isso é um absurdo. Artigo 332. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder a fiança a autoridade que respectivir ao auto. E em caso de prisão por mandado, o juiz que houver expedido ou autoridade judiciária ou policial a quem tiver sido requisitada a prisão, desde que pertinente, né, à competência de cada uma delas. Artigo 333. Depois de prestada a fiança, que será concedida independente de audiência do Ministério Público, isso é bom que se registre. Já vi essa pergunta em concurso. Se o MP tem que se manifestar, não! Este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Quer dizer, depois que a fiança foi prestada, o promotor vai verificar a legalidade do ato, mas independe de manifestação do promotor a concessão da fiança. Artigo 334. A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória, a qualquer momento, na fase do inquérito, no curso da ação penal. Artigo 335. Recusando ou retardando a autoridade policial a concessão de fiança, isso é crime de abuso da autoridade. O preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá em 48 horas. Volto a dizer, a fiança é um direito do acusado, do investigado. A não concessão dentro dos termos legais e limites legais configura crime de abuso de autoridade. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento de custas, indenização, prestação pecuniária e multa se o réu for condenado. Toma! Parágrafo único. Esse disposto terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória. Prescreveu, mas o valor da fiança vai ser devidamente recuperado lá. Beleza? Artigo 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado, ou declarada extinta a ação penal, o valor a que constituir atualizado será restituído sem desconto, salvo o disposto no artigo 336. Gente, então é o seguinte, velho, né? Absolveu, a fiança é restituída.
338. A fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Então, não confunda quebrar a fiança, que é quando o acusado descumpre, e cassar a fiança quando a fiança é inidônea. Então, o cara lá deu pedras preciosas, né, no valor de fiança. Vamos supor que posteriormente se constate que houve uma fraude, uma falsificação. Cassa a fiança. 339. Será também cassada a fiança quando a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na nova classificação do delito. Porque pode começar como um crime afiançável, um homicídio simples, e de repente passar para um crime inafiançável, um homicídio qualificado. Artigo 340. Será exigido o reforço da fiança. Isso é muito comum, gente. Queda na cotação de bolsas, desvalorização dos metais. Então, toda hora o mercado financeiro é ele que regula o valor da fiança. Inciso 1º, quando a autoridade tomar por engano fiança insuficiente. Inciso 2º, quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados, ou depreciação dos metais e pedras preciosas. Inciso 3º, quando for inovada a classificação do delito. Era um crime mais simples, tornou-se um crime mais grave, reforça a fiança. Parágrafo único. A fiança ficará sem efeito e o réu será recolhido da prisão quando, na conformidade deste artigo, não for reforçada. Reforçar significa aumentar o valor, pagar, acrescentar valores àquilo que já havia sido dado a título de fiança. Artigo 341. Quebramento de fiança. Interessante, sim, saber superficialmente. Depois dá para você responder questão. Quando, regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. Justa causa, caso fortuito, motivo de força maior. Inciso 2º, deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo, ou como se fala vulgarmente, obstrução à justiça. Que tipo de obstrução à justiça? Sumir com documentos, dificultar o acesso a dados, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Pagou fiança, se comprometeu a não importunar a vítima e está lá enchendo o saco da mulher, o agressor, no caso de violência doméstica. Inciso 4º, resistir injustificadamente à ordem judicial. Juízes pediu mandado de busca e apreensão no domicílio e o cara dificultou lá a ação dos policiais, resistindo à entrada. Inciso 5º, praticar nova infração penal. O desgraçado não para de cometer crime, essa é a verdade. Artigo 342. Se vier a ser reformado o julgamento que se declarou quebrada a fiança, essa subsistirá em todos os seus efeitos. Então, foi o julgamento de Deus. Não, a fiança não está quebrada, está tudo certo. Ele não compareceu porque, de fato, estava doente. Tem comprovante médico, estava acamado, não tinha como comparecer. Então, persiste a fiança anterior em seus últimos termos. Artigo 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda da metade do seu valor, de plano, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares, ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Então, não é porque a fiança é quebrada que isso está implicitamente vinculado à decretação da prisão preventiva. Cada caso é um caso. 344. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Aí é um caso de perda total. Descumprimento, quebrou a fiança, perde a metade a princípio. 345. No caso de perda da fiança,
o seu valor deduzidas as custas e mais encargos a que o acusado estiver obrigado será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Artigo 346. No caso de quebramento de fiança, feitas as deduções do artigo 345, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. 347. Não ocorrendo a hipótese 345, o saldo será entregue a quem houver prestado fiança, depois de deduzidos os encargos a que o réu estiver obrigado. Eventualmente vai devolver aí aquilo que for cabível. 348. Nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo cível. Beleza, né? Hipoteca. Então penhorou um bem imóvel. Gente, a pegada é a seguinte, essa parte final aqui não cai em prova, tá legal? Do 345 aqui, 346, né? Dificilmente isso vai cair no... Eu nunca vi cair em concurso daí. Então isso aqui, vamos fazer só uma leitura para efeitos de apaziguamento da consciência. Nós estamos aqui para dizer o que vai cair na prova, é ou não é? 349. Se a fiança consistir em pedras, metais preciosos, determinará a venda por leiloeiro corretor. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória. Nos casos em que couber fiança, situação econômica, poderá conceder liberdade provisória, sujeitando as obrigações constantes no artigo 327, 328 e medidas cautelares, se for o caso. É, normal. É conceder a fiança com a cautelar. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir sem justo motivo qualquer das obrigações impostas, aplicar-se-á o disposto no parágrafo 4º do artigo 282, que é a conversão em prisão preventiva, se for o caso. Beleza? Toma! Agora chegou a hora, nego. Vamos lá. Treinando CESP, Juiz Estadual de Santa Catarina 2019. É disso que eu gosto. Questão bruta. Com referência à aplicação das medidas cautelares e a concessão de liberdade provisória, analise a opção correta. A. As medidas cautelares podem ser decretadas no curso da investigação criminal de ofício. Pode parar. Pode parar. Medida cautelar sempre, mediante requerimento do Ministério Público, representação da autoridade policial na investigação criminal. É ou não é? O juiz não pode de ofício. Pelo magistrado ou por representação da autoridade policial ou do MP. O MP não representa, ele requer. Então já vimos que a letra A, o principal erro aqui está na figura do de ofício. Juiz de ofício não decreta mais. Pacote anticrime. Letra B. O descumprimento de qualquer das obrigações impostas a título de medida cautelar é causa suficiente para a decretação imediata da prisão preventiva? Opa! Falamos isso agora há pouco. Não é porque quebrou fiança, que é uma medida cautelar, que vai se decretar a preventiva. Tem que se analisar caso a caso. Poderá ser decretada a prisão preventiva. Não é uma condição vinculante, beleza? C. A concessão da liberdade provisória por meio de pagamento de fiança, quando cabível, não impede a acumulação da fiança com outras medidas cautelares. Perfeito, vimos isso à exaustão. Aliás, o normal é isso, aplicar a fiança em uma medida cautelar. D. Ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, é admitível a concessão da liberdade provisória aos crimes hediondos, que é cabível, mediante arbitramento de fiança. Fiança não, porque crime hediondo é inafiançável. O juiz concede liberdade provisória sem fiança, vinculando aí algumas medidas cautelares, menos fiança, porque o crime é inafiançável. E o não comparecimento aos autos do processo, quando regularmente intimado e sem justo motivo, é causa de quebra da fiança, cuja declaração independe de decisão judicial? Lógico que não. É o juiz que vai decidir fundamentadamente se houve ou não quebra. Beleza? Questão de juiz, tranquilo, dava para responder.
Segunda questão, VUNESP, Juiz Estadual do Acre, 2019. A. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, ser regularmente intimado para o processo, deixar de comparecer sem justo motivo. Na totalidade nós vimos, no é 50%. B. A fiança será cassada quando o acusado deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Cassada não, quebrada. Cassada o é quando falta reforço nela. Lembra disso? C. Julgar-se-á quebra da fiança quando o acusado descumprir medida cautelar imposta cumulativamente confiança. Perfeito, né? Se você pagou a fiança, mas descumpriu a medida cautelar, quebrou a fiança automaticamente, beleza? D. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito de instrução criminal para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como cassada. Cassada não, quebrada. Próxima questão. SEBRASP, Defensor Público do Distrito Federal, 2019. Vamos a ela. Walter preso em flagrante por suposta prática de furto simples. A pena do furto simples vai de 1 a 4 de detenção. Não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, tendo permanecido preso até o desfile de custódia, realizada na manhã do dia seguinte à sua prisão. Paciência, filho. É ou não é? A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. Segundo o Código de Processo Penal, na audiência de custódia, diante da constatação da desnecessidade de prisão preventiva, mesmo porque não cabe prisão preventiva para crimes com pena inferior máxima a 4, tem que ser superior a 4 a máxima. E da situação de pobreza de Walter, o juiz deverá estabelecer a liberdade desvinculada e sem fiança. Gente, o problema é liberdade provisória desvinculada, porque sem fiança sim, né, dada a condição de miserabilidade, mas tem que aplicar alguma medida cautelar, pelo menos o comparecimento obrigatório em juízo mensal, proibição de sair da comarca sem falar com o juiz, beleza? O erro aqui está em estabelecer a liberdade provisória desvinculada. Não, tem que estar vinculada a uma medida cautelar e sem fiança. Aí beleza, ok? Muito bem. Quarta questão, CESP, assistente judiciário do Amazonas 2019. Acerca de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, julgue o item subsecutivo. É vedada a concessão de liberdade provisória ao autor de crime inafiançável? Gente, por Deus, é errado. É permitido a concessão de liberdade provisória sem fiança. O que é vedada é a concessão de liberdade provisória com fiança, porque o crime é inafiançável. Mas se é sem fiança, mas como não tem fiança, é inafiançável, ora as bolas, concede liberdade provisória sem fiança vinculado à aplicação de medidas cautelares, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar noturno, entrega lá do seu passaporte, beleza? Então não esqueça, cabe liberdade provisória para crimes inafiançáveis? Cabe liberdade provisória sem fiança, ok? É isso aí, garoto. Aqui está o nosso gabarito. Só me resta dizer bons estudos. Força e honra, tamo junto. Vem.